A mansão dos Correia, uma das mais imponentes residências do bairro de Jurerê Internacional em Florianópolis, estava mergulhada num silêncio tenso naquela tarde de outono. Os poucos convidados reunidos no jardim trocavam olhares constrangidos enquanto o juiz de paz consultava nervosamente seu relógio. No centro de tudo, Manuela Correia, herdeira de um dos maiores grupos empresariais de pesca e turismo do sul do Brasil, mantinha o olhar fixo nas orquídeas que enfeitavam o altar improvisado, recusando-se a encarar o homem maltrapilho ao seu lado. Podemos prosseguir? A voz controlada de Soraya Medeiros Correia cortou o ar como uma navalha. Vestida impecavelmente num tailleur azul marinho, a madrasta de Manuela sorria com uma satisfação mal disfarçada. A jovem noiva sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Tudo acontecera tão rapidamente desde o falecimento de seu pai. Em apenas 6 meses, Soraya assumira o controle dos negócios, afastara funcionários leais e agora orquestrara aquele casamento absurdo com um suposto mendigo que encontraram nas proximidades do mercado público. "Manu, você tem certeza?" sussurrou Cristina, sua única amiga que permanecera ao seu lado após a desgraça financeira que Soraya dizia ter acometido a família. Manuela apertou os lábios. Não tinha escolha. Soraya deixara claro que, se não se casasse com aquele homem, as ações restantes da empresa seriam vendidas, e a mansão que seu tataravô construíra quando a ilha ainda era predominantemente açoriana seria perdida para sempre. "Os noivos, por favor, deem-se as mãos para os votos", pediu o juiz, visivelmente desconfortável. Quando seus dedos tocaram a mão surpreendentemente limpa do homem que se apresentara como Tiago Meireles, Manuela sentiu algo inesperado, uma firmeza educada, um aperto que não combinava com a aparência desleixada e a barba por fazer. Seus olhos finalmente encontraram os dele, e o que viu a desconcertou. Não havia submissão ou gratidão no olhar daquele homem, apenas uma intensidade calculada, quase desafiadora. "Eu, Tiago", começou ele com uma dicção impecável que fez algumas sobrancelhas se erguerem entre os convidados. "Aceito Manuela como minha legítima esposa. E prometo, diante das tradições desta terra e do mar que a cerca, que a verdade sempre prevalecerá sobre as aparências." Um murmúrio correu entre os poucos presentes. Soraya pigarreou, impaciente. "Continue, por favor", disse ela ao juiz, que parecia hesitante. Após um breve momento de confusão, a cerimônia prosseguiu. Quando o juiz finalmente os declarou marido e mulher, nenhum aplauso quebrou o silêncio constrangedor. Manuela, encarando o chão de pedra, sentia-se como uma personagem em uma farsa cruel. "Parabéns, querida." Soraya aproximou-se, depositando um beijo gelado na bochecha da enteada. "Agora sua parte na empresa está garantida, através do seu marido, é claro. Um homem tão versátil." Na pequena recepção que se seguiu, Manuela manteve-se isolada na varanda que dava para o mar da praia do Jurerê. As águas cristalinas que sempre trouxeram conforto agora pareciam distantes. Sentia o peso das fotografias de seu pai que ainda adornavam as paredes, como testemunhas silenciosas de sua humilhação. "Você não precisava ter feito isso." A voz de Tiago a surpreendeu. Ele se aproximou, segurando uma taça de champanhe com elegância que destoava completamente de suas roupas simples. "Eu não tive escolha", respondeu Manuela secamente. "Minha madrasta..." "Sua madrasta está mentindo sobre tudo", interrompeu ele, falando baixo para que ninguém mais ouvisse. "Inclusive sobre quem eu sou." Manuela virou-se para encará-lo, pronta para uma resposta ácida, quando algo na postura dele a deteve. Havia dignidade em seu porte, apesar das roupas desgastadas. "Quem é você, então?" perguntou ela, sentindo uma estranha mistura de medo e curiosidade. "Alguém com tanto interesse em descobrir a verdade sobre Augusto Correia quanto você", respondeu ele enigmaticamente. "E este casamento, embora não planejado por mim, pode ser nossa melhor chance." Antes que Manuela pudesse questionar mais, Soraya apareceu, seu perfume forte precedendo-a. "Os convidados estão indo embora e seu marido precisa se instalar", anunciou com falsa doçura. "Preparei o quarto de hóspedes para ele, naturalmente." "Naturalmente", repetiu Tiago com um sorriso contido que, por alguma razão,
fez Soraya recuar ligeiramente. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Manuela observou pela janela a lua iluminando a Baía Norte. As luzes dos barcos de pesca tradicionais piscavam ao longe, como sempre fizeram desde que se lembrava. O império que seu pai construíra começara com uma simples embarcação de pesca artesanal, preservando as técnicas açorianas trazidas por seus antepassados. Como permitira que tudo chegasse àquele ponto? Um barulho sutil a alarmou. A porta do quarto abriu lentamente, revelando Tiago com uma pasta de couro surpreendentemente elegante. "Precisamos conversar", disse ele, fechando a porta atrás de si. "Sobre seu pai, sobre a empresa Correia Navegações e sobre o que realmente aconteceu com sua mãe, Luísa." Os olhos de Manuela se arregalaram. "Como você sabe o nome da minha mãe?" "Ela faleceu quando você tinha apenas 5 anos. Oficialmente, de uma doença degenerativa rara. Mas acredito que a história seja outra." "Quem é você, realmente?" Manuela perguntou, sua voz pouco mais que um sussurro. Tiago abriu a pasta, retirando uma fotografia antiga. Um grupo de homens sorridentes posava em frente a um barco novo. "Veja o homem à direita do seu pai", apontou. Manuela pegou a foto com mãos trêmulas. Ao lado de seu pai, jovem e cheio de esperança, estava um homem que se parecia incrivelmente com Heitor Meireles, disse Tiago. "Meu pai. Ou pelo menos o homem que eu acreditava ser meu pai até 3 meses atrás." A atmosfera no quarto mudou, carregada de possibilidades perturbadoras. Do lado de fora, o vento típico do sul, conhecido localmente como vento sul, começou a soprar com mais força, fazendo as janelas antigas da mansão rangerem como se protestassem contra segredos prestes a serem revelados. O sol nascia timidamente sobre a baía de Florianópolis quando Manuela despertou. Os acontecimentos do dia anterior voltando como uma onda. Seu casamento forçado, as insinuações de Tiago, a fotografia. Levantou-se rapidamente e abriu as gavetas de sua escrivaninha. A fotografia ainda estava lá, e não fora apenas um sonho. Desceu as escadas de mármore com cautela. A mansão, com suas influências portuguesas e açorianas, parecia estranhamente silenciosa. Na cozinha, para sua surpresa, encontrou Tiago preparando café, agora vestindo roupas que pareciam ter sido encontradas em algum baú antigo, provavelmente pertencentes a seu pai. "Bom dia", ele a cumprimentou com naturalidade, como se preparar café na cozinha dos Correia fosse sua rotina há anos. "Espero que não se importe. Achei que precisaríamos de cafeína para nossa conversa." "Você ainda não me explicou quem realmente é", Manuela respondeu, aceitando, no entanto, a xícara que ele oferecia. "É uma história complicada. Heitor Meireles e seu pai foram sócios no início da Correia Navegações. Ambos compartilhavam o mesmo sonho: criar uma empresa que preservasse as tradições da pesca artesanal açoriana, mas com tecnologia suficiente para competir no mercado moderno." Manuela sentiu um nó na garganta. Seu pai sempre falava desses valores, mesmo quando a empresa se expandiu para o turismo náutico de luxo. O que aconteceu com essa sociedade? "Oficialmente, meu pai vendeu sua parte após um desentendimento e fundou a Meireles Turismo, concorrente direta de vocês. Ele desapareceu durante uma viagem de barco há 5 anos. O olhar de Tiago adquiriu uma intensidade que fez Manuela desviar os olhos. "Mas encontrei documentos que sugerem que a dissolução da sociedade não foi consensual. Seu pai pode ter sido vítima de uma armação." "Impossível", Manuela balançou a cabeça. "Meu pai era o homem mais honesto que já conheci." "Também acreditava isso sobre meu pai", respondeu Tiago com um sorriso triste. "Até descobrir que talvez ele nem seja meu pai biológico." Antes que pudessem continuar, ouviram o salto agudo de Soraya batendo no chão de madeira. Ela entrou na cozinha, seu rosto contorcendo-se em uma expressão de desagrado ao ver a cena doméstica. "Que tocante", comentou com sarcasmo. "Já assumindo seus deveres de dona de casa, Manuela?" "Apenas conversando com meu marido", respondeu ela, sentindo uma estranha satisfação ao ver o desconforto momentâneo de Soraya. "Ótimo. O doutor Vicente estará aqui em 1 hora para finalizar alguns documentos que precisam da assinatura de vocês dois." Depois que Soraya saiu, Tiago se aproximou.
Vicente Souza, o mesmo advogado que finalizou a dissolução da sociedade entre nossos pais e que, curiosamente, tornou-se o principal conselheiro jurídico de sua madrasta após a partida de seu pai. O que sugere que façamos? Perguntou Manuela, sentindo-se simultaneamente assustada e estranhamente estimulada pelo mistério que se desdobrava. Assinar os documentos por enquanto, ganhar a confiança deles. E enquanto isso, Tiago apontou para o teto. Eu gostaria de ver o sótão desta casa. Mansões antigas como esta guardam mais segredos do que se imagina. Naquela tarde, Dr. Vicente apresentou um maço de documentos que supostamente garantiriam a participação de Manuela na empresa através de seu novo marido. O advogado de cabelos grisalhos e terno impecável tratava Tiago com um desdém mal disfarçado, que começou a se transformar em confusão quando o suposto mendigo fez perguntas técnicas sobre cláusulas específicas. Senhor, Meireles não sabia que tinha conhecimentos jurídicos, comentou Vicente ajustando os óculos. Há muitas coisas que não sabe sobre mim, doutor, respondeu Tiago calmamente. Após a saída do advogado, Manuela e Tiago subiram discretamente ao sótão. O espaço estava repleto de baús antigos, móveis cobertos e lembranças de gerações dos Correia. A poeira dançava na luz que entrava pelas pequenas janelas redondas, típicas das construções inspiradas na arquitetura naval. O que exatamente estamos procurando? Perguntou Manuela, observando Tiago examinar metodicamente o ambiente. Diários, correspondências, documentos antigos, qualquer coisa que seu pai possa ter guardado sobre a sociedade com Heitor Meireles. Após horas de busca, quando o sol já se punha tingindo o céu de Florianópolis com tons alaranjados, Manuela encontrou uma caixa de madeira entalhada com símbolos marinhos. Dentro, entre souvenirs e bugigangas, havia um diário encadernado em couro azul escuro. Meu pai mantinha um diário, murmurou ela, tocando a capa com reverência. Nunca soube disso. Tiago aproximou-se enquanto ela abria o diário com cuidado. As páginas continham a letra forte e inclinada de Augusto Correia, relatando eventos cotidianos, reflexões sobre negócios e, principalmente, preocupações com sua esposa Luísa. Outra noite de insônia para Luísa, leu Manuela, sua voz tremendo ligeiramente. Os médicos dizem que é apenas estresse, mas desde que Soraya começou a trabalhar como sua acompanhante, os sintomas pioraram. Estou começando a suspeitar. O diário terminava abruptamente nesse ponto. As páginas seguintes haviam sido arrancadas. Isso confirma minhas suspeitas, murmurou Tiago, sua expressão sombria. Sua madrasta não era apenas acompanhante de sua mãe. Um barulho no andar de baixo os interrompeu. Rapidamente, Manuela escondeu o diário em seu vestido e ambos desceram as escadas, tentando parecer naturais. Soraya os esperava na sala principal, acompanhada por um grupo de pessoas elegantemente vestidas. Ah, aí estão vocês, disse ela com um sorriso artificial. Achei que deveríamos celebrar o casamento com um pequeno jantar para os amigos mais próximos. Afinal, todos estão curiosos para conhecer o novo membro da família Correia. Manuela reconheceu os convidados, figuras proeminentes da sociedade florianopolitana, principalmente empresários do setor náutico e turístico que haviam sido próximos de seu pai. Vão se arrumar, ordenou Soraya com falsa doçura. Especialmente você, Tiago. Encontrei algumas roupas adequadas no quarto de hóspedes. Durante o jantar, servido na varanda com vista para o mar, Manuela observava fascinada como Tiago transformava-se diante de seus olhos. Barbeado e vestindo um terno que pertencera a seu pai, ele conversava com desenvoltura sobre arte, negócios e história local. Os convidados, que inicialmente o trataram com condescendência, agora o ouviam atentamente. Diga-me, senhor. Meireles, questionou um dos empresários. Seu sobrenome me é familiar. Tem alguma relação com a Meireles Turismo? Um silêncio tenso caiu sobre a mesa. Soraya parou de comer, seu garfo suspenso no ar. Heitor Meireles era meu pai, respondeu Tiago tranquilamente. Ou pelo menos foi quem me criou. Os murmúrios se espalharam pela mesa como ondas. Manuela notou o rosto de Soraya empalidecer ligeiramente. Que coincidência extraordinária, comentou o doutor. Vicente, que também estava presente.
O filho de Heitor Meireles casando-se com a filha de Augusto Correia. É quase como se o destino quisesse unir novamente o que foi separado. Ou revelar o que foi escondido, acrescentou Tiago, erguendo sua taça em um brinde direcionado a Soraya. O mês seguinte trouxe uma mudança sutil na dinâmica da mansão dos Correia. Manuela e Tiago estabeleceram uma rotina cautelosa, alternando entre encenações públicas de um casal recém-casado e investigações privadas sobre o passado. O diário de Augusto, embora incompleto, fornecera pistas valiosas que agora seguiam. Em uma tarde particularmente ensolarada, própria dos finais de outono em Santa Catarina, Manuela dirigia seu carro pela Avenida Beira-Mar Norte, observando a paisagem familiar com novos olhos. Tiago havia insistido que ela visitasse a sede da Meireles Turismo sozinha, usando a desculpa de querer reconciliar as empresas após o casamento. O edifício modernista contrastava com a arquitetura tradicional da sede da Correia Navegações. No entanto, ao entrar na sala da presidência, atualmente ocupada por uma junta administrativa desde o desaparecimento de Heitor Meireles, Manuela sentiu uma estranha familiaridade. Senhorita Correia, ou devo dizer, senhora. Meireles? O diretor executivo a recebeu com curiosidade mal disfarçada. Sua visita nos pegou de surpresa. Acredito que nosso casamento representa uma oportunidade para sanar antigas feridas entre nossas famílias, respondeu Manuela com a diplomacia que aprendera observando seu pai durante anos. Enquanto conversavam sobre possíveis colaborações, Manuela analisava discretamente as fotografias na parede. Em uma delas, reconheceu seu próprio pai ao lado de Heitor Meireles, ambos muito jovens, segurando um troféu de pesca. Essa foto é interessante, comentou casualmente. Ah, sim. Antes da dissolução da sociedade, eles eram inseparáveis. Competiam juntos nos torneios de pesca da Festa do Divino. Dizem que a briga começou por causa de uma mulher, explicou o executivo, desprevenido. Uma mulher? Isso nunca foi confirmado oficialmente, mas os rumores diziam que ambos se apaixonaram pela mesma pessoa, sua mãe, acredito. Manuela sentiu seu coração acelerar. Minha mãe conhecia o Sr. Meireles antes de se casar? Oh, mais que isso. Pelo que os funcionários mais antigos contam, Luísa e Heitor eram praticamente noivos quando Augusto entrou na história. De volta à mansão, Manuela encontrou Tiago no escritório que pertencerá a seu pai, agora transformado em um centro de operações para suas investigações. Mapas antigos da costa catarinense cobriam as paredes, junto com linhas do tempo e fotografias. Descobri algo, anunciou ela, ainda processando a informação. Minha mãe e seu pai, Heitor, eles eram um casal antes dela conhecer meu pai. Tiago assentiu lentamente. Isso se alinha com outros documentos que encontrei e explica por que, apesar da suposta inimizade, seus pais mantiveram meu certificado de nascimento guardado. O quê? Ele lhe mostrou uma cópia de certidão encontrada em um dos arquivos ocultos no escritório. Eu nasci exatamente 7 meses após o casamento de seus pais. A implicação pairou no ar entre eles, pesada como as nuvens de tempestade que começavam a se formar sobre o mar. Está sugerindo que posso ser filho de sua mãe com Heitor, ou... Tiago hesitou. Filho de sua mãe com seu pai, nascido antes do casamento oficial, e entregue a Heitor para criar, talvez como parte de algum acordo. Manuela deixou-se cair numa poltrona, tentando absorver a possibilidade. Isso explicaria por que Soraya planejou nosso casamento. Ela deve ter descoberto isso e esperava que nos destruíssemos mutuamente, completou Tiago. Ou talvez haja algo ainda mais valioso em jogo. Nesse momento, ouviram passos no corredor. Soraya entrou sem bater, seu semblante revelando irritação. Recebi uma ligação interessante hoje, anunciou ela, os olhos fixos em Manuela. Parece que minha querida enteada esteve fazendo visitas não autorizadas a Meireles Turismo. Não sabia que precisava de autorização para visitar a empresa da família do meu marido, respondeu Manuela, mantendo a compostura. Soraya estreitou os olhos, depois forçou um sorriso. Claro que não, querida, só me preocupo com dispersões desnecessárias. Especialmente agora que estamos organizando o baile beneficente anual dos Correia. O famoso baile beneficente
tradição iniciada pelo avô de Manuela para arrecadar fundos para as famílias de pescadores da ilha, havia sido uma instituição em Florianópolis por décadas. Após o falecimento de Augusto, muitos duvidavam que aconteceria novamente. Pensei que tivesse cancelado o baile, comentou Manuela surpresa. Reconsiderei. As tradições são importantes, não acha? Especialmente para reforçar conexões. Soraya lançou um olhar avaliativo para Tiago. Será uma excelente oportunidade para apresentar oficialmente seu marido à sociedade. Se ele conseguir se comportar adequadamente, claro. Após sua saída, Manuela e Tiago trocaram olhares preocupados. Ela está tramando algo, murmurou Manuela. O baile beneficente sempre foi o evento mais importante para meu pai. Ele nunca permitiria que alguém como Soraya o controlasse. Então usaremos a ocasião a nosso favor, decidiu Tiago. Será o palco perfeito para começarmos a virar o jogo. Nas semanas que antecederam o baile, a mansão transformou-se num turbilhão de preparativos. Floristas, decoradores e caterings transitavam pelos corredores históricos, enquanto Soraya supervisionava cada detalhe com precisão quase militar. Durante esse período, Manuela percebeu uma mudança em seus sentimentos por Tiago. O que começara como uma aliança pragmática evoluíra para algo mais complexo. Observá-lo desvendando os mistérios de sua família com inteligência e determinação despertava nela uma admiração que não conseguia ignorar. Uma noite, enquanto revisavam antigos contratos da empresa no escritório, seus dedos se tocaram acidentalmente sobre um documento. Pela primeira vez, nenhum dos dois recuou. "Acha que algum dia saberemos toda a verdade?" perguntou ela, sua voz pouco mais que um sussurro. "Prometo que sim", respondeu ele, segurando sua mão com firmeza. "Independentemente do que descobrirmos sobre nosso parentesco." A tensão entre eles crepitava como as ondas do mar contra as rochas da praia da Joaquina durante uma ressaca. O grande dia do baile finalmente chegou, com o céu de Florianópolis exibindo o azul intenso que tanto impressionava os turistas. A mansão dos Correa resplandecia, suas luzes refletindo-se na Baía Norte como estrelas caídas. Manuela, vestida num elegante vestido azul marinho que evocava as cores tradicionais dos barcos de pesca açorianos, descia as escadas quando avistou Tiago no saguão. Em traje de gala, era impossível imaginar que aquele homem sofisticado era o mesmo que chegara como um suposto mendigo. "Você está deslumbrante", ele comentou com sinceridade que a fez corar. "O baile está prestes a começar", interrompeu Soraya, materializada ao pé da escada. "Lembrem-se, esta noite é crucial para a imagem da família e da empresa. Comportem-se adequadamente." Os salões da mansão logo encheram-se com a elite catarinense. Empresários, políticos e figuras proeminentes de todo o estado circulavam entre taças de champanhe e bandejas de frutos do mar, preparados segundo receitas tradicionais da ilha. Conforme planejado, Tiago assumiu o centro das atenções, demonstrando conhecimento impressionante sobre arte, história local e, especialmente, sobre as técnicas tradicionais de navegação preservadas pela Correa Navegações. "Seu marido é surpreendentemente culto", comentou uma socialite com Manuela. "Nunca acreditaria nos rumores que ouvimos sobre suas origens humildes." "As aparências enganam", respondeu Manuela com um sorriso enigmático. "Aliás, você conheceu minha mãe, não?" Luísa Correa. A pergunta, aparentemente inocente, fazia parte da estratégia de coleta de informações que haviam elaborado. Aos poucos, através de conversas casuais, reuniam peças do quebra-cabeça que Soraya tentara esconder. No momento crucial da noite, quando os donativos seriam anunciados, Soraya tomou o pequeno palco montado no salão principal, reluzente num vestido vermelho que contrastava dramaticamente com a decoração em tons oceânicos. "Como representante da família Correa, tenho o prazer de anunciar que este ano nosso baile beneficente arrecadou uma quantia recorde", declarou ela, aplaudida pela multidão. "E também gostaria de aproveitar esta ocasião para um anúncio especial: a fusão oficial entre a Correa Navegações e a Meireles Turismo." Um murmúrio de surpresa percorreu o salão. Manuela sentiu o sangue gelar em suas veias. "Esta união histórica", continuou Soraya,
simbolizada pelo casamento de Manuela Correia e Tiago Meireles, marca o início de uma nova era para o turismo e navegação em Santa Catarina. Os documentos finais serão assinados esta noite. Enquanto os convidados aplaudiam, Manuela e Tiago trocaram olhares alarmados. Não sabiam de nenhuma fusão. Era uma armadilha. E agora, Soraya sorriu, estendendo a mão. Gostaria de convidar nosso querido advogado, Dr. Vicente Souza, para apresentar os documentos. Vicente subiu ao palco carregando uma pasta de couro. Seu sorriso confiante vacilou ligeiramente quando Tiago se adiantou, subindo ao palco antes de Manuela. É uma honra estar aqui esta noite, começou Tiago, sua voz clara projetando-se pelo salão, e compartilhar este momento histórico com todos vocês. No entanto, ele fez uma pausa dramática, seus olhos percorrendo a multidão atenta. Antes de qualquer assinatura, gostaria de apresentar um documento que encontrei recentemente. O testamento original de Augusto Correia. A expressão de Soraya endureceu instantaneamente. Vicente deu um passo para trás. Este não é o momento adequado para... começou Soraya. Mas Tiago já desdobrava o documento. Este testamento, que curiosamente nunca foi apresentado após o falecimento de Augusto, contém cláusulas muito específicas sobre a gestão da empresa. E mais importante, seus olhos encontraram os de Manuela. Revela segredos que foram mantidos ocultos por quase 3 décadas. O outono em Florianópolis trouxe ventos de mudança para a mansão dos Correia. Após a revelação bombástica durante o baile beneficente, a cidade fervilhava com rumores e especulações. O testamento original de Augusto Correia, que Tiago apresentara publicamente, não apenas invalidava na autoridade de Soraya sobre a empresa familiar, mas também mencionava explicitamente a existência de um filho que poucos conheciam. Manuela observava o nascer do sol da varanda de seu quarto, as águas da Baía Norte tingindo-se de dourado enquanto processava as revelações das últimas semanas. Sua vida havia se transformado em um romance de suspense, com cada dia trazendo novas descobertas sobre sua família e seu passado. Não conseguiu dormir? A voz de Tiago soou atrás dela. Nos últimos dias, eles haviam estabelecido uma proximidade cautelosa, unida pelo propósito comum de desvendar a verdade, mas agora complicada pelo que o testamento sugeria. Como poderia? Respondeu ela, oferecendo-lhe uma xícara do café que preparara. Ainda estou tentando aceitar que posso ter um irmão que nunca conheci. Ou... Ela não completou a frase, mas o pensamento pairou entre eles. O testamento mencionava um filho nascido fora do casamento, sem especificar nomes ou datas exatas. Os exames de DNA que solicitamos devem esclarecer isso em breve, comentou Tiago, juntando-se a ela na contemplação da paisagem. Seja qual for o resultado, precisamos estar preparados para as consequências. As consequências já começavam a se manifestar. Soraya, encurralada pelas revelações públicas, havia se retirado temporariamente para um spa em Balneário Camboriú, alegando estresse. Dr. Vicente Souza, percebendo que o vento soprava em outra direção, agora tentava desesperadamente distanciar-se das irregularidades que ajudara a orquestrar. Recebi uma ligação interessante ontem à noite, comentou Tiago, mudando de assunto. Da antiga governanta da casa, Dona Celina. Ela quer conversar conosco. Manuela sentiu um frio na espinha. Dona Celina havia trabalhado para a família desde antes do seu nascimento e fora demitida por Soraya logo após a morte de Augusto. Ela conhecia todos os segredos da casa, inclusive aqueles que Manuela era jovem demais para lembrar. Naquela tarde, receberam a idosa senhora na biblioteca da mansão. Dona Celina, com seus cabelos brancos impecavelmente presos em um coque e as mãos marcadas pelo trabalho, parecia menor do que Manuela lembrava, mas seu olhar continuava penetrante e direto. Demorei demais para vir, foram suas primeiras palavras, dispensando formalidades. O medo me impediu, mas quando soube do testamento, não podia mais me calar. Tiago ofereceu-lhe um assento e serviu chá numa xícara de porcelana que ela mesma havia cuidado por décadas. Sua mãe não morreu de doença natural, declarou Dona Celina olhando diretamente para Manuela. Foi envenenada lentamente ao longo de meses, e eu tenho provas. A xícara tremeu na mão de Manuela. Como...
Como sabe disso? Porque encontrei os frascos no quarto de Soraya. Ela era enfermeira antes de se tornar acompanhante de sua mãe, sabia? Conhecia medicamentos que, em doses específicas, causam sintomas semelhantes a certas doenças degenerativas. Confrontei seu pai com minhas suspeitas, mas ele não quis acreditar. Estava completamente enfeitiçado por Soraya. Por que ela faria isso? Perguntou Tiago, sua voz controlada, apesar da gravidade da acusação. Pelo mesmo motivo que manipulou documentos depois. Poder e dinheiro. Dona Celina extraiu de sua bolsa um envelope amarelado. Guardei isso por todos esses anos. São anotações que fiz sobre os tratamentos que Soraya administrava à sua mãe e amostras dos medicamentos que consegui coletar. Manuela pegou o envelope com mãos trêmulas, a revelação sobre o destino de sua mãe, despertando memórias fragmentadas de sua infância. A deterioração gradual, o comportamento cada vez mais errático, os médicos diferentes a cada semana. Mas há algo mais que precisam saber, continuou Dona Celina, seu olhar movendo-se entre Manuela e Tiago. Sobre o filho mencionado no testamento. O silêncio na biblioteca tornou-se quase palpável. Luísa Correia estava grávida quando se casou com seu pai, revelou ela, dirigindo-se a Manuela. Mas não de Augusto. O bebê era fruto de seu relacionamento anterior com Heitor Meireles. Então eu sou, começou Tiago, filho de Heitor Meireles e Luísa, sim. Nascido 7 meses após o casamento dela com Augusto. Mas seu pai biológico concordou em registrá-lo como seu, como parte de um acordo entre os três. Que tipo de acordo? Questionou Manuela, tentando reorganizar toda a narrativa familiar que conhecia. Sua mãe amava ambos, de maneiras diferentes. Escolheu Augusto, mas não conseguia abandonar completamente Heitor. E seu pai, bem, Augusto amava Luísa o suficiente para aceitar a situação. Os três chegaram a um arranjo. Você seria registrado como filho de Heitor, mas cresceria conhecendo ambas as famílias. A sociedade empresarial era parte desse acordo, uma forma de manter todos unidos. O que deu errado? Perguntou Tiago. Soraya. A voz de Dona Celina endureceu. Ela descobriu o arranjo anos depois e usou isso para manipular Augusto, sugerindo que tornasse público o escândalo se ele não se casasse com ela após a morte de Luísa. Com o tempo, envenenou também a relação entre Augusto e Heitor, forçando a dissolução da sociedade. As revelações de Dona Celina provocaram uma tempestade emocional em Manuela. Durante dias, ela oscilou entre raiva pela manipulação de que sua família fora vítima e alívio por, finalmente, compreender as dinâmicas estranhas que sempre presenciara durante sua infância. As visitas tensas de Heitor Meireles, os silêncios inexplicáveis de seu pai. Para Tiago, a confirmação de sua verdadeira filiação trouxe uma missão renovada, restaurar não apenas seu próprio legado, mas também a parceria que seus pais biológicos haviam sonhado. Com as evidências fornecidas por Dona Celina e os documentos encontrados no escritório secreto, eles montaram um caso sólido contra Soraya. Em vez de uma denúncia pública imediata, no entanto, optaram por uma abordagem mais estratégica. Precisamos recuperar o controle da empresa primeiro, explicou Tiago durante uma reunião com o novo conselho jurídico que haviam contratado. Se confrontarmos Soraya diretamente com acusações criminais, ela pode tentar vender ativos ou sabotar operações antes que possamos impedi-la. O plano era meticuloso. Usando o testamento original, eles convocariam uma assembleia extraordinária de acionistas para restaurar Manuela como presidente legítima da Correia Navegações. Simultaneamente, Tiago reassumiria o controle da Meireles Turismo, preparando o terreno para a reunificação das empresas conforme o desejo original dos fundadores. A notícia da Assembleia Extraordinária se espalhou rapidamente pelos círculos empresariais de Florianópolis. No dia determinado, o auditório da Correia Navegações estava lotado. Acionistas, funcionários antigos e jornalistas locais aglomeravam-se, ansiosos pelo que prometia ser um evento histórico. Soraya chegou por último, escoltada por Dr. Vicente, ambos exibindo uma confiança que não combinava com suas circunstâncias. Ela havia retornado de seu retiro com uma estratégia agressiva, alegando publicamente
que o testamento apresentado era uma falsificação e que Tiago não passava de um impostor manipulando Manuela. Quando Manuela subiu ao pódio, um silêncio expectante tomou conta do auditório. Vestida com as cores corporativas da empresa e usando um colar de pérolas que pertencera à sua mãe, ela parecia a personificação do legado Correia. Hoje não estamos apenas decidindo sobre a liderança de uma empresa, começou ela, sua voz firme apesar do nervosismo interno. Estamos restaurando uma verdade que foi distorcida e uma visão que foi obscurecida. A Correia Navegações nasceu do amor por nossas tradições marítimas e pelo povo desta ilha. Meu pai, Augusto Correia, e seu sócio, Heitor Meireles, compartilhavam esse amor. Enquanto Manuela falava, imagens históricas da empresa eram projetadas atrás dela. Os primeiros barcos, as celebrações com a comunidade de pescadores, os programas sociais que beneficiaram gerações de florianopolitanos. Infelizmente, interesses pessoais conseguiram, por um tempo, desviar-nos desse propósito. Seu olhar encontrou o de Soraya brevemente. Mas hoje, com o apoio de todos que realmente se importam com o legado desta empresa, pretendemos corrigir esse curso. Tiago juntou-se a ela no palco, trazendo consigo uma pasta com os resultados dos exames de DNA e a documentação adicional que Dona Celina fornecera. Como filho biológico de Luísa Correia e Heitor Meireles, anunciou ele, provocando murmúrios surpresos na plateia. Venho reclamar não apenas meu direito de nascença, mas também a oportunidade de honrar o acordo original entre meus pais. A reunificação das empresas Correia e Meireles não é apenas uma decisão comercial sensata, é a realização de um sonho que foi interrompido por mentiras e manipulação. Soraya levantou-se abruptamente. Isso é absurdo. Não podem acreditar nessa farsa. Vicente, diga a eles que isso não tem validade legal. O advogado, no entanto, parecia desconfortavelmente quieto, sua confiança anterior visivelmente abalada. Foi quando Dona Celina se levantou entre a plateia. Sua figura pequena, mas imponente, atraiu todos os olhares. Trabalhei para a família Correia por 40 anos, declarou ela, sua voz surpreendentemente potente para sua idade. Vi Manuela nascer, vi Luísa sofrer. E vi Soraya Medeiros transformar-se de enfermeira em manipuladora. Posso testemunhar, sob juramento, que cada palavra dita por Manuela e Tiago é verdadeira. Um a um, antigos funcionários da empresa que haviam sido demitidos por Soraya também se manifestaram, corroborando aspectos específicos da história. A maré havia virado definitivamente. A votação que se seguiu foi quase unânime. Manuela foi reinstaurada como presidente da Correia Navegações, com Tiago nomeado vice-presidente de operações. A primeira ação oficial da nova diretoria seria iniciar o processo de fusão com a Meireles Turismo, criando o maior grupo de turismo náutico sustentável do sul do Brasil. Soraya e Dr. Vicente saíram do auditório antes mesmo do anúncio final, mas sabiam que suas batalhas jurídicas estavam apenas começando. As evidências de fraude, manipulação documental e potencialmente envenenamento garantiriam que enfrentassem consequências severas por suas ações. Naquela noite, quando a mansão dos Correia finalmente silenciou após um dia de celebrações e planejamentos, Manuela encontrou Tiago na varanda principal, contemplando as luzes da cidade que se refletiam na baía. Ainda estou processando tudo, confessou ela, juntando-se a ele na contemplação. Saber que você é filho da minha mãe, meu meio-irmão. Tiago virou-se para encará-la, seu rosto iluminado pela lua crescente. Isso muda como se sente sobre nós? A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades e complicações. Durante os meses de investigação e planejamento conjunto, algo havia crescido entre eles. Um sentimento que ultrapassava a camaradagem ou a aliança estratégica. Legalmente não somos parentes, respondeu ela cuidadosamente. Você foi registrado como filho de Heitor. E geneticamente somos apenas meio-irmãos. Mas a questão não é legal ou genética, é? Tiago deu um passo em sua direção. É sobre como nos sentimos sabendo disso. Manuela hesitou, seu coração dividido entre a atração inegável que sentia por ele e as complicações éticas da situação. Não sei se podemos simplesmente ignorar a verdade. A verdade,
refletiu Tiago. É que encontrei você através de circunstâncias extraordinárias, que nos unimos contra um inimigo comum, que aprendi a admirar sua força e determinação, e que, independentemente dos laços de sangue, sinto algo que não posso e não quero ignorar. Seus dedos tocaram os dela suavemente, um contato simples, mas carregado de significado. Talvez precisemos de tempo, sugeriu Manuela, não retirando sua mão, para processar tudo isso, para decidir o que realmente queremos, sem a pressão da crise imediata. Tiago assentiu, compreensivo. Tempo é algo que agora temos em abundância. E enquanto isso, temos uma empresa para reconstruir e um legado para honrar. O inverno em Florianópolis trouxe ventos frios do sul e uma calmaria necessária para a mansão dos Correa. Durante os meses que se seguiram, Manuela e Tiago dedicaram-se à reestruturação da empresa, restaurando programas sociais que haviam sido abandonados por Soraya e reconectando-se com a comunidade de pescadores tradicionais da ilha. A fusão entre a Correa Navegações e a Meireles Turismo avançava metodicamente, com cada detalhe sendo cuidadosamente avaliado para garantir que a visão original dos fundadores fosse preservada. O novo empreendimento focaria não apenas no turismo náutico de luxo, mas também na preservação das técnicas tradicionais de pesca e navegação açorianas. Em paralelo, o caso contra Soraya e Dr. Vicente seguia seu curso legal. As evidências do envenenamento de Luísa, embora circunstanciais devido ao tempo decorrido, eram suficientes para investigações formais. A manipulação de documentos corporativos, no entanto, estava solidamente comprovada, garantindo que ambos enfrentassem consequências significativas. Manuela e Tiago desenvolveram uma rotina confortável, trabalhando lado a lado durante o dia e, frequentemente, compartilhando jantares na varanda enquanto discutiam planos para o futuro. A natureza exata de seu relacionamento permanecia indefinida, uma questão que ambos silenciosamente concordaram em deixar evoluir naturalmente com o tempo. Foi durante um desses jantares, quando o frio de julho apertava e o vento sul soprava com intensidade particular, que Tiago finalmente abordou o assunto que pairava entre eles. Estive pensando sobre nossa situação, começou ele, servindo-lhe uma taça de vinho tinto da vinícola que haviam recentemente adquirido no Vale do Itajaí. Sobre o que descobrimos e o que sentimos. Manuela assentiu, encorajando-o a continuar, enquanto envolvia-se mais firmemente no xale de lã. Consultei especialistas, geneticistas, conselheiros éticos. E a verdade é que não há consenso sobre como proceder em uma situação como a nossa. Uma situação onde descobrimos sermos meio-irmãos após nos casarmos? Após sermos forçados a nos casar, corrigiu ele com um leve sorriso. Uma distinção importante. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som distante das ondas e o vento agitando as árvores do jardim. O que você quer, Manuela? Perguntou Tiago finalmente, sua voz baixa, mas intensa. Não o que acha que deveria querer, ou o que outros esperariam, mas o que seu coração deseja. Manuela encarou a baía escura, as luzes dos barcos de pesca piscando no horizonte como estrelas terrenas. Quero honrar o legado dos meus pais, respondeu lentamente. De todos eles, quero reconstruir o que foi destruído e criar algo novo e significativo. E ela virou-se para encará-lo. Quero fazer isso ao seu lado, não apenas como parceira de negócios ou parente distante. Tiago estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dela. Então talvez seja a hora de redefinir-nos em nossos próprios termos. Nas semanas seguintes, eles começaram a reimaginar seu relacionamento. Juridicamente estavam casados, um fato que inicialmente fora uma farsa orquestrada por Soraya, mas que agora oferecia uma irônica estrutura para o que estava se desenvolvendo entre eles. Biologicamente, compartilhavam uma mãe, um fato que nenhum dos dois podia ou queria negar. A solução veio de forma inesperada, através de uma antiga tradição açoriana que Dona Celina mencionou durante um dos chás da tarde, que se tornaram rituais frequentes. Na cultura açoriana, existia o costume do apadrinhamento de almas, explicou a idosa. Duas pessoas sem parentesco de sangue faziam um juramento especial,
tornando-se mais próximas que irmãos, mais conectadas que cônjuges. Eram almas comprometidas uma com a outra e com um propósito comum. Como um casamento espiritual? Perguntou Manuela intrigada. Mais que isso. Era um compromisso não apenas entre os dois, mas com a comunidade que serviam e o legado que preservavam. Dona Celina sorriu, seus olhos cintilando com conhecimento ancestral. Talvez seja isso que seus pais sempre desejaram. Não a simples união de empresas, mas a união de propósitos através de seus filhos. A ideia ressoou profundamente com ambos. Não precisavam encaixar-se em categorias convencionais. Podiam honrar seus laços de sangue e, simultaneamente, reconhecer a conexão única que haviam desenvolvido. Na primavera seguinte, quando as primeiras flores começavam a colorir os jardins da mansão e o mar adquiria novamente tons mais claros de azul, Manuela e Tiago realizaram uma cerimônia íntima nos terrenos da propriedade. Não era um casamento tradicional, pois legalmente já estavam casados. Nem era uma simples renovação de votos, pois os votos originais haviam sido proferidos sob falsos pretextos. Era, como Dona Celina chamou, uma consagração de almas, um reconhecimento público do compromisso que haviam escolhido assumir um com o outro e com o legado de Florianópolis. Representantes das famílias de pescadores tradicionais da ilha compareceram junto com funcionários antigos de ambas as empresas e figuras respeitadas da comunidade local. A cerimônia, realizada ao pôr do sol com vista para a baía, incorporou elementos das tradições açorianas que tanto significavam para a história de suas famílias. Reunimos-nos hoje não apenas como indivíduos, mas como guardiões de uma herança, declarou Tiago durante seus votos. Comprometemo-nos um com o outro não apesar de nosso passado complexo, mas por causa dele. O sangue que compartilhamos nos conecta à história que honramos, e o amor que escolhemos construir nos orienta para o futuro que criamos. Manuela, vestida num traje inspirado nos tradicionais vestidos de festa açorianos, com rendas delicadas e bordados marinhos, respondeu com suas próprias palavras: nossas vidas foram entrelaçadas antes mesmo de nosso nascimento, através de escolhas e sacrifícios daqueles que vieram antes de nós. Hoje honramos esses laços e adicionamos novos fios ao tecido de nossa história compartilhada. Comprometemo-nos não apenas um com o outro, mas com a preservação do que é precioso e a coragem de reinventar o que precisa evoluir. Após a cerimônia, a mansão dos Correa abriu suas portas para uma celebração que reuniu toda a comunidade. Os salões, outrora opressivos sob o regime de Soraya, agora transbordavam de música, dança e pratos tradicionais preparados segundo receitas preservadas por gerações de famílias locais. A antiga governanta, Dona Celina, observava tudo com aprovação, seus olhos ocasionalmente marejando-se ao reconhecer detalhes que Manuela e Tiago haviam cuidadosamente incorporado, desde as flores específicas nos arranjos até as melodias tocadas pelos músicos. Sua mãe ficaria orgulhosa, comentou ela, segurando a mão de Manuela durante um momento tranquilo. Luísa sempre acreditou que tradição não significava rigidez, mas continuidade adaptativa. Vocês estão honrando isso perfeitamente. Quando a lua cheia se ergueu sobre a Baía Norte, refletindo-se nas águas calmas como um caminho prateado, Manuela e Tiago escaparam momentaneamente das festividades, caminhando até o pequeno ancoradouro privativo da propriedade. Ali, balançando suavemente nas águas, estava uma surpresa que Tiago preparara. Um barco tradicional de pesca açoriano, restaurado com técnicas ancestrais, mas equipado com tecnologias modernas, sustentáveis. O primeiro da nova frota, explicou ele, ajudando-a a embarcar, combinando o melhor do passado com o melhor do presente. Como nós. Enquanto o barco deslizava silenciosamente para longe da costa, impulsionado por um motor elétrico quase imperceptível, Manuela olhou para a mansão iluminada na colina. Não era mais um símbolo de opressão ou segredos escondidos, mas um farol de renovação e propósito restaurado. Para onde vamos agora? Perguntou ela, não se referindo apenas à pequena navegação noturna. Tiago sorriu, apontando para o horizonte onde céu e mar se fundiam indistinguivelmente. Para o futuro que escolhermos criar, juntos. O barco continuou deslizando sobre as águas da baía,
carregando não apenas dois indivíduos conectados por sangue, escolha e propósito, mas também o legado renovado de gerações que vieram antes e a promessa de gerações que viriam depois.